Bom, uma boa tarde a todos e a todas. Nós estamos dando início à reunião da SEI, que investiga as contas públicas no período de 2008 a 2016. Hoje nós tínhamos aqui convocados os ex-presidentes do IPSM, o senhor Fernando Evangelista da Silva, o senhor Silvio Antônio Fernandes Filho e também o doutor Dário Délio Campos. Eu informo a comissão que chegou às minhas mãos hoje a justificativa do senhor Silvio Antônio Fernandes Filho, que em virtude de outro compromisso e a convocação ter chegado a ele apenas, e aí não tinha outro jeito, porque ela foi feita na segunda, chegou apenas na terça-feira, às 14h20, ele se diz impossível de participar dessa reunião de hoje, mas que já pode deixar marcado para a próxima data. Tanto a justificativa dele, como a também do senhor que é servidor municipal, o senhor Fernando Evangelista da Silva, que também é ex-presidente do IPSM. Essa presidência, junto com a diretoria legislativa, vereadores, decidiu acatar a solicitação deles, em virtude, do comprometimento, vieram pessoalmente fazer a justificativa, e já designou a nova data na próxima sessão para ouvi-los. Nós temos aqui o doutor Dário, que atendeu prontamente a convocação, está aqui novamente, esteve como secretário de Finanças, nos deu alguns esclarecimentos, e agora sim, como ex-presidente, lá é presidente, né, Dário? Do IPSM no governo Paulo Garcia. Eu começo a sessão perguntando se há algum... Os requerimentos nós estamos deixando para o final, né? Eu começo a sessão passando uma questão de ordem ao relator, vereador Jorge Cajuru. Presidente Zé Ander Fábio, uma boa tarde, membros, Priscila TJ, Jair Diamantino. Lamentando a sociedade goianiense, uma vez mais, a ausência de outros membros, pois essa CPI, como todas as outras duas, ela trabalha com 7 membros. E a nossa, que Goiânia saiba, ela nunca conseguiu trabalhar com 7 membros. Ela sempre trabalha com 4, às vezes com 5, uma vez ou 2, 7 eu nunca vi. Mas sempre com uma boa qualidade, né, vereador? Isso eu não discuto, mas eu fico chateado, presidente, triste. E a gente conversa com as pessoas, com os goianienses, que estão nos fiscalizando. Nós somos fiscalizados pela sociedade goianiense. E ela não entende isto, né? O vereador, ele é inclusive remunerado. Ou seja, ele é um empregado público. Ele tem a obrigação de comparecer a uma CPI, da qual ele seja membro. O vereador Edson Automóveis, por exemplo, não participou de nenhuma reunião nossa. Nenhuma. Aí voltou o Felisberto Tavares para a Câmara e o substituto do Edson Automóveis é o vereador Cleibe Moraes, que foi prontamente notificado. Que mais uma vez não está aqui. E na última reunião, ao contrário do que o jornal O Popular informou, embora a assessora desta casa, Jô, responsável e muito profissional, tenha enviado ao jornal O Popular a verdade, o jornal trouxe que ele participou da reunião toda. Ele chegou no final da reunião. Aliás, quando ele chegou, o senhor terminou a reunião. Ele se levantou. Então eu quero só, inicialmente, lamentar e cumprimentar vereadores como a Priscila TJ e Jair Diamantino, que sempre estiveram aqui com a gente. Fico feliz da volta do Dr. José Carlos, do Tribunal de Contas do município. Da OAB. Da OAB, que foi muito precioso em cada reunião aqui, principalmente nos questionamentos que ele fazia. Portanto, a volta sua é muito bem-vinda, Dr. José Carlos. Chegando aqui o Dr. Rogério, esse competente advogado, que também pode nos colaborar muito aqui. E, presidente, eu só tenho uma dúvida, porque o senhor falou comigo pela manhã, lá no plenário,
O senhor vai ficar até o final da sessão ou o senhor tem um compromisso? Não, nós temos um convite, eu, a vereadora Priscila, e acho que também o vereador Oséias, após as 15h30, o tempo é plenamente viável, se for necessário nós ficarmos mais, é um programa, uma gravação de um programa de TV para falar inclusive sobre a CEI, mas a CEI tem prioridade. O que eu gostaria de deixar em suas mãos, as convocações que eu fiz para todos os presidentes da Getúlio, ou seja, o Mutirama, já foram aprovadas no último. Eu quero deixar para o senhor aqui, apenas, por favor. Né? Tá certo. Perfeito? E também entregar a Vossa Senhoria a solicitação dos presidentes do IMAS. Sim. Hoje o tema central aqui é IPSE. Só uma parte, vereador. Perfeito? E o próximo assunto nosso, da próxima pauta nossa, será o IMAS. Todos eles já foram acatados pela comissão, que faltava apenas de forma formal. Forma oficial que eu trouxe, né? Estará para a gente sendo... começar a convidar, Isso. a convocar por causa do tempo, né? Porque amanhã é feriado. Isso. A gente já será ter, prontamente atendido e essa presidência acata de plano o pedido de Vossa Excelência. Então, na verdade, hoje nós vamos ouvir apenas o ex-presidente do IPSM, o ex-secretário Dário Campos. Isso. É isso? Isso. Porque... E já solicito à diretoria legislativa que convoque, faça a convocação já para a próxima sessão dos outros dois. No caso, a próxima segunda-feira? Na próxima segunda, dos outros dois presidentes que assim justificaram suas ausências hoje. E aí não vai ficar faltando um? Não são 4? Eu não me lembro. São 4. Então, são dos 4. outros 3. Um, então, não foi intimado, que já fica intimado para a próxima segunda, não foi localizado, exatamente. Não foi localizado. Isso. 2 não puderam vir porque receberam ontem à tarde. Receberam à tarde, já tinham compromissos previamente agendados. O doutor Dário recebeu, mesmo assim, se prontificou ontem à tarde, também se prontificou a vir. E o quarto ex-presidente não foi localizado, já faça uma nova, para que se faça uma nova tentativa, não havendo a possibilidade dessa nova tentativa, que seja feita da forma em que a lei exige. Perfeito. E concluindo, presidente Zander, a questão dos documentos que a vereadora Priscila TJ solicitou junto comigo ao secretário atual de Finanças, Oséias Pacheco. Veio apenas a metade do que nós pedimos. Nós fizemos também a convocação do Dr. Oséias Pacheco, bem como da secretária de Saúde, Fátima Mouré, né? Mouré. E os dois estão convocados para virem aqui com os documentos. O que falta da Secretaria de Finanças e a doutora Fátima, com o que não repassou dentro também do expediente do tempo hábil. Perfeito. Bem, senhoras e senhores goianienses, nossos únicos patrões, o resumo para inquérito do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais faz-se necessário dizer que o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais é a autarquia municipal responsável pela gestão do regime próprio de previdência dos servidores municipais de Goiânia, criado em junho de 2007 pela Lei número 8.537, com a finalidade de assegurar aos seus beneficiários os meios imprescindíveis para sua manutenção em situação de incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição, reclusão e morte. Ele é mantido, o IPSM, com as contribuições descontadas, para que a sociedade saiba, nos vencimentos dos servidores ativos, na ordem de 11%, patronal na ordem de 13,17% e aposentados e pensionistas de 11% sobre o que exceder ao teto máximo do INSS. Pois bem, o Tribunal de Contas do município, que me parece não se faz presente aqui ainda. Do Tribunal de Contas, né? Ainda não, o Tribunal de Contas ainda não chegou. Isso. Perfeito? Perfeito. O Tribunal de Contas do município, o TCM,
que é o órgão responsável por analisar todas as contas do IPSM e homologar todos os processos de aposentadorias e pensões, informou a este relator, e eu transmito aos demais membros desta CPI das contas públicas de 9 anos, gestões Iris Rezende e Paulo Garcia, indiscutivelmente, insofismavelmente, com dados cabais, e eu pediria a atenção de todos, que do início de 2011 ao final de 2016, 138.600.000 foram retidos e descontados dos vencimentos dos servidores municipais. Porém, esse montante foi apropriado indebitamente, correto? Indebitamente. Isto não é o relator que está falando. Isso é dado cabal do Tribunal de Contas do município. Apropriado indebitamente, causando, também aqui não é adjetivo meu, é do tribunal, um estrondoso rombo. Eu, inclusive, se fosse do tribunal, usaria outro adjetivo. Eu usaria abismal e não estrondoso. Mas o tribunal foi preciso. Um estrondoso rombo nos cofres do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, do IPSM. Superior, sabe quanto, vereadora Priscila, presidente Zander, vereador Jair, Sociedade Goianiense? Superior a 2 bilhões e 300 milhões. Essa, portanto, é, em rápidas palavras, a primeira conclusão para justificar até a quem possa interessar por que estamos investigando e discutindo este foco central agora, tema central agora, que é o IPSM. E eu começo, presidente Zander e membros, perguntando ao ex-presidente do IPSM, respeitosamente, porque tenho consideração para com este servidor, senhor Dário Campos, esses números que eu apresentei aqui, fornecidos a mim pelo Tribunal de Contas do município, o senhor tem total consciência deles, sim ou não? Boa tarde. Boa tarde. Eu fui presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de janeiro de 2013 a maio de 2015, 2 anos e alguns meses. Durante esse período em que lá estive, recebíamos no início da administração os valores corretamente. Com o passar do tempo, os valores passaram a deixar de ser recolhidos. Esse número que o senhor está dizendo, de 139 milhões, 138,6 milhões, eu não sei se é somente da parte patronal ou se é somente da parte do que é descontado dos servidores. descontado dos servidores. Sim. Agora, me estranha é o valor de 2 bilhões de reais. 2.300. Eu não sei como... O senhor achou achei exagerado? Um exagerado. Eu não sei, eu não tenho conhecimento. Isso em todo o período, né? De 2008 a 2016. Não, 2011 a 2016. Eu não sei qual a metodologia que o Tribunal de Contas utilizou para chegar a esse número. Penso que existe um equívoco. Penso. Do tribunal? Penso. Porque eu estou achando um número muito grande. Porque a receita do IPSM, ela é composta Eu posso lhe interromper um minuto? Pode, por perfeitamente. gentileza. Secretário Dário,
vamos fazer o seguinte, para que não haja dúvida para a sociedade goianiense e nem para o senhor, que está não afirmando, está pensando Sim. que há aqui um equívoco do Tribunal de Contas do município ao trazer este estrondoso rombo nos cofres do IPSM superior a 2 bilhões e 300 milhões de reais. Eu pediria à nossa equipe, por fineza, o áudio e vídeo do Dr. Carlos Andrade Silveira, auditor do Tribunal de Contas do município, pois foi dele e de sua equipe, comandada pelo Dr. José Carlos, lá do TCM, essa constatação. Então, é rápido o vídeo. Eu gostaria da atenção do senhor e dos nossos membros desta CPI, para o senhor entender melhor, porque ele inclusive apresenta em gráfico esses números e como eles chegaram a esse valor abismal. Por favor, vamos acompanhar. A dívida, pegando a dívida ali de curto prazo, que seria aquela dívida flutuante menos o disponível aqui embaixo, que o disponível é dinheiro que tem em caixa no fechamento também, essa dívida aí do final de 2008, ela estava em 375 milhões e no final de 2010 ela chegou a 400 milhões arredondados. Então ela teve um crescimento de 6,7% nesses 2 anos. Agora vamos pegar a dívida, essa mesma dívida flutuante, menos o disponível, que é a de curto prazo, né? Então, na administração Íris, auditor, Dr. Carlos, houve então essa dívida. Essa dívida Que já não existia. foi o que o prefeito disse aqui Ela na já- prestação de contas. Ela já existia, essa dívida de curto prazo. Mas já, ela foi aumentada na já sua gestão. existia e ela aumentou em 6,7%. Perfeito. E se registra em ata. Agora, se a gente pega do final de 2010, que eu falei, essa dívida de curto prazo estava em 400 milhões, ela chegou no final de 2016 em 1 bilhão 670 milhões. Repita, por favor. 1 bilhão 670 milhões. Na gestão Paulo Garcia. Aí eu já não falo que se É um registre em crescimento ata, aí eu de penso que se 300. registre numa delegacia. 317% o crescimento dela nesse período. 317. 17%. Bom, agora, como me foi pedido também que apresentasse os números da dívida com O IMAS. o IPSM Desculpa, e o IMAS. IMAS. E o IMAS. O IMAS é Então, o patronal, né? O Instituto de Previdência dos Servidores do Município, eu vou apresentar aqui a dívida do patronal e do servidor também. Porque é o seguinte, essa dívida do patronal é uma dívida que é do município, né? O município tem que empenhar valores para pagar a parte dele, que é da contribuição previdenciária. A poupança do Instituto de Previdência é formada por uma contribuição do servidor, que hoje está em 11%, e do município também, se não me engano, deve estar em 14%. Então, essa aí é o valor, são os valores desde 2009, de empenhado, pago, restos a pagar, é o que foi empenhado e não foi pago ao final do exercício, né? E nós temos aqui hoje um saldo devedor que somou ao final de 2016 112 milhões e meio, né? 112,5 milhões. Esse é um dinheiro que é do Instituto e a Prefeitura está devendo a ele. Se estivesse lá, estava aplicado no mercado financeiro para render, né? Na forma da lei lá. Não está rendendo. É dívida, né? Me parece que a Prefeitura tem até uma proposição de fazer alguma dação. Já encaminhou um projeto, né? Para fazer dação de pagamento de imóveis para cobrir esse déficit, que não é só desse aí não, né? Esse aí então é 112 milhões. Secretário Dário Campos, ex-presidente do IPSM. O senhor entendeu as observações feitas pelo auditor, Dr. Carlos Andrade? O que ele disse é o seguinte: primeiro ele está falando em valores históricos. Isso. Valores históricos, tanto o patronal como o consignado. Quando ele diz numa dívida de mais de 2 bilhões, ele está falando em dívida flutuante e dívida fundada que o município deve e não que deve ao IPSM.
trata-se de dívida, que ele deixou bem claro que é dívida flutuante e fundada do município de Goiânia, que não necessariamente são dívidas com o IPSM. A dívida do valor histórico, ela consta ali, 100 e poucos milhões de consignado e de patronal, que deve girar em torno, valor histórico, valor de 200 milhões. Mas somatório, quando ele diz em dívida de mais de 2 bilhões, ele está dizendo em dívida flutuante e dívida fundada do município, não do município com o Instituto de Previdência. Foi isso que eu entendi. Porque o valor de 2 bilhões simplesmente para o IPSM é um valor que eu não conseguiria achá-lo. Porque mesmo que se a prefeitura tivesse quitado todas as suas obrigações patronais e repassado todo o seu valor descontado dos servidores, o fundo de previdência do município hoje, cujo fundo capitalizado é chamado de fundo 2, ele não teria R$1 bilhão. Então, por isso que eu achei estranho o valor de a dívida com o município, com o IPSM, gerou uma dívida de um prejuízo de 2 bilhões. Não foi isso que eu entendi. Mas que eu conheço que existe uma dívida do município com o Instituto de Previdência, sim. Até quando eu saí em maio de 2015, já existia dívida do município com o Instituto. Pelo seu conhecimento e pela sua experiência, secretário Dário Campos, é possível dizer que o responsável pelo IPSM tinha conhecimento de que isto era um crime de apropriação indébita? Penso que isso estava ocorrendo na prefeitura? Penso que sim, porque enquanto eu estive como presidente do Instituto de Previdência, todos os fechamentos de mês, todo fechamento de balancete, constatado dentro do prazo legal de repasses do município para com o Instituto, em que esse repasse não era feito, a cobrança era encaminhada através de ofícios processados, transformados em processos, encaminhados à Secretaria de Finanças. Penso que o secretário de Finanças e o prefeito tinham conhecimento do não repasse. Conhecimento a cobrança do crime. Era feita. Conhecimento do crime. Sim, a ninguém é dado o direito de não conhecimento da lei. Né? Para o senhor, houve o crime de apropriação indébita? Se não há repasse de desconto de servidores em folha de pagamento e o não repasse, o consequente repasse ao credor desse crédito, a apropriação indébita existe. Que é crime. Sim. Na sua opinião, o secretário, o responsável, ele não tomou uma providência concreta para que essa situação fosse regularizada? Ou, na sua opinião, ele prevaricou, ele foi omisso? Eu prefiro pensar que o repasse não foi feito por falta de numerário no município, por falta de disponibilidade financeira. O cumprimento dessa obrigação não foi feito. Agora, o que levou a essa atitude, aí eu não tenho condições de avaliar. Mas causou um dano, o senhor concorda com essa observação do tribunal? Causou um dano estrondoso. Sim, ao município. Causa um dano, o não repasse financeiro, o não repasse de uma obrigação financeira a um credor, claro que gera uma consequência para esse administrador desse fundo, no caso do fundo. Quando se fala ali, se fala em valores históricos. Se esse débito, se esse valor estivesse com o Instituto de Previdência, o Instituto de Previdência, por obrigação de ofício, aplica esses recursos no mercado financeiro. Então, claro que o simples fato do não repasse atempadamente gera um prejuízo de um possível, e aqui a gente tem que dizer, porque quando se aplica em mercado financeiro, o mercado financeiro é um mercado de risco, mas se procura sempre as melhores aplicações previstas em lei. Agora, o que a gente tem que deixar claro é que esses valores levantados pelo
Tribunal de Contas são valores históricos. A própria lei da criação do Instituto de Previdência, ela prevê penalidades para o devedor. Para o devedor. E são penalidades de atualização monetária, penalidades de juro. Então, claro que quando esses valores forem repassados e deverão ser, por obrigação, eles serão corrigidos, amenizando o prejuízo do fundo previdenciário. O tribunal cita claramente, na documentação que eu solicitei, o artigo 168-A do Código Penal. O senhor tem conhecimento desse artigo? Que prevê reclusão de 2 a 6 anos, e multas. Na sua interpretação aqui, só para fechar esta primeira rodada, e eu dividir com os demais companheiros, e também o doutor José Carlos da OAB, para ficar à vontade, junto com a Priscila, o Jair, o Zander e o Oséias, e eu volto depois com outros questionamentos e com mais um vídeo aqui, que será importante que todos vejam, que todos entendam, um vídeo com as informações do auditor do Tribunal de Contas, Dr. Carlos Andrade Silveira. Só para fechar, secretário Dário, só para entender, aqui é melhor a interpretação qual? Prevaricação ou omissão? Eu acho que não é a prevaricação. É uma opção. A época, opção? Não, vou dizer, para concluir meu raciocínio. Houve, na época, a opção de, por conta da disponibilidade financeira do município, também estou dando uma opinião de quem está do lado de cá, não de quem estava do lado de lá. Por conta da falta de disponibilidade financeira para o cumprimento de todas as obrigações, houve a opção, penso eu, de honrar outros compromissos e não esse. Então, eu prefiro pensar que, por opção, houve a omissão do cumprimento das transferências financeiras para quem de direito. O senhor é muito educado, não, Dário? Procuro ser. Hã? Procuro ser. O senhor não é de fazer julgamento. Não. É? Não. Eu estou percebendo. Bom, caberá a nós aqui o julgamento. Eu volto daqui a pouco, presidente Zander, obrigado, com outros questionamentos. Obrigado, vereador Com um Jorge. vídeo muito obrigado, com um vídeo muito importante. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Cajuru. Primeiro, ainda em tempo, citar aqui a presença hoje entre nós do membro da OAB, Dr. José Carlos Izzi. É Izzi ou Issi? Izzi. Seja mais uma vez bem-vindo. Eu quero passar aqui para as mãos do vereador Oséias Varão. Ele fez a solicitação e que foi prontamente atendido por essa comissão, por essa presidência e também pela diretoria legislativa, com o auxílio do Dr. Marcos, que é da nossa procuradoria, esclarecendo acerca do objetivo determinado sobre a investigação como Vossa Excelência solicitou. Eu passo às mãos de Vossa Excelência. Eu pergunto se há mais algum vereador interessado em fazer perguntas. Vereadora Priscila TJ. Boa tarde, presidente. Eu tenho só uma pergunta para o secretário Dário. Nesses 2 anos que o senhor esteve à frente do IPSM e o senhor constatou que, o senhor falou que até certo ponto havia o repasse do consignado, depois o patronal não teve nenhum repasse nessa época, né? Teve também. Mas aí teve um momento que foi interrompido. Durante esse período, o senhor tomou alguma iniciativa judicial, informou, protocolou alguma ação para que a prefeitura colocasse em dívida esse débito? A ferramenta que o Instituto de Previdência tem nesses casos é de encaminhar cobrança. Ela não tem nenhuma ferramenta legal para que isso seja feito. Mas a partir do momento de falta de repasses de qualquer tipo, consignado, patronal e ou parcelamentos existentes, todo o processo toda a dívida era levantada, corrigida de acordo com a previsão legal
e encaminhada através de ofício, processada, ou seja, transformada em um processo e encaminhada à autoridade competente para que esse repasse fosse feito. Então o senhor encaminhava uma cobrança oficial para a Prefeitura de Goiânia? Mensalmente, virou rotina. Tá, eu vou solicitar um requerimento também, vereador Jorge Cajuru, que o IPSM disponibilize essa documentação, esse relatório, não o processo todo, mas o número do processo e o valor que sempre mensal dessas cobranças, para que a gente possa acompanhar também essa ação. O processo, o número do processo pode ser conseguido junto ao Instituto de Previdência. Agora, o processo em si, ele deve se encontrar na Secretaria de Finanças, porque é para lá que era encaminhado. E ele é um processo pequeno, porque ele era composto de um ofício e de anexos com os valores a serem repassados. E isso era feito mensalmente. Obrigada. Mais algum vereador interessado em perguntas nesse primeiro bloco? Vereador Jorge Cajuru. Vereador, só um minuto. O membro da OAB tem interesse em fazer uma pergunta? Verdade, o senhor pode passar esse microfone e depois ter de volta? Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, senhor relator. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas pela minha ausência, mas foi um período em que eu fiquei de férias e, a despeito de ter solicitado um substituto, o substituto não veio. Boa tarde, doutor Dário. O meu questionamento é um pouco na linha do que disse a vereadora Priscila. Sabe-se até que, complementando o que já foi dito aqui, que os valores que deixaram de ser recolhidos obrigatoriamente deveriam estar investidos e, muito possivelmente, renderiam valores positivos, até porque existem limites para investimentos em renda variável. A Circular 3922 de 2010 do Banco Central disciplina limites de até no máximo 30% para os investimentos de alto risco em renda variável, de modo que os outros ficariam em renda fixa, que eu acho que 2 ou 3 vezes na história, desde o Plano Real, deram rendimentos negativos. São os fundos DI e dessa natureza. Então, diante até do fato de que a ninguém é dado desconhecer a lei, que já foi dito aqui nessa sessão hoje, e de que diante da possibilidade de ocorrência de um crime é dever do gestor comunicar à autoridade competente, e eu entendo a autoridade competente para apurar como o delegado de polícia ou o Ministério Público, é o que eu gostaria de saber. Alguma vez foi comunicado às autoridades que têm competência para apuração criminal o fato de não ter havido repasse nesses períodos em que houve apropriação indébita? Por parte da diretoria do IPSM, sempre foi feito encaminhamento à Secretaria de Finanças dessa cobrança. Mas durante o período em que lá nós estivemos, nós chegamos a responder por questão de denúncia do vereador, me parece que o Elias Vaz e Giovanni. Foram encaminhadas denúncias junto à delegacia competente, foi encaminhado ao Ministério Público, isso durante assim que se iniciou, e os questionamentos feitos, os valores devidos, por quem era devido, porque nós temos que deixar claro aqui que a Secretaria de Finanças fazia o repasse do que era da administração direta. Existiam repasses da administração indireta, cujos recursos deveriam ser repassados pelo Tesouro para eles repassarem. Mas o importante é que tanto o Ministério Público como delegacia pertinente encaminharam vários questionamentos ao próprio Instituto e foram todos eles respondidos atempadamente, sendo, portanto, então já havia procedimento, tanto junto ao Ministério Público como a delegacia competente, dessa falta de recolhimento. Talvez eu não tenha sido claro o suficiente. Gostaria de saber se da parte do senhor houve... Não, do senhor. Sim, o senhor disse que dos vereadores... Não, então... Okay. E essa... Sim, porque em se tratando de crime que se repete todos os meses,
A apuração de um não elide a apuração dos outros. Então a pergunta é exatamente essa: se teria havido da parte do senhor ou mesmo da sua diretoria à época um encaminhamento direto por parte de vocês. Vossa Excelência pode responder no microfone? Eu respondi, aquela Respondeu? vez eu já tinha respondido, tá. por conta da diretoria do Instituto. Diretamente à delegacia ou ao Ministério Público nunca foi feita nenhuma denúncia, Certo. por conta de já haver procedimento. Isso. Muito obrigado. Vereador Jorge Cajuru, pela ordem. Presidente Zander, membros, sociedade goianiense, eu gostaria agora, aproveitando a observação oportuna do representante da OAB aqui, doutor José Carlos, como o senhor não esteve presente na última reunião, seria importante, porque o julgamento tem que ser feito pelo Tribunal de Contas. E, no caso meu, como relator, a minha principal fonte vai ser o tribunal, perfeito? E depois a justiça que decide o que vai acontecer. Então, focando o tribunal, há aqui um último vídeo que o senhor, como representante da OAB, precisa tomar conhecimento e que eu gostaria que o ex-presidente do IPSM e ex-secretário de Finanças, Dário Campos, o senhor foi secretário de Finanças durante quantos anos, Dário? De janeiro de 2005 a dezembro de 2012. 12. Eu saí em 7 2012. anos. Então, com 8 Íris, Oito com- anos. Então, com Íris Rezende, o senhor foi secretário de Finanças. E com Paulo Garcia, o senhor foi presidente do IPSM. Não, É isso? Eu fui secretário de Finanças do prefeito Íris Rezende até março de 2010. E secretário de Finanças de Paulo Garcia de abril de 2010 a início de janeiro de 2013. Sei, mais de um ano. Totalizando 8 anos como secretário. 8 anos. E foi presidente do IPSM na gestão de Paulo Garcia. Apenas 2 anos e 5 meses. Na gestão de Paulo. janeiro de 2013 a maio de 2015. Perfeito. Então, veja, por fineza, essas observações feitas pelo auditor do Tribunal de Contas, o Dr. Carlos Andrade Silveira, para que todos nós aqui possamos ouvi-lo, questioná-lo e entender melhor o julgamento que foi feito pelo tribunal aqui na última reunião, entendendo de forma definitiva como crime de apropriação indébita que aconteceu. O vídeo, por fineza. Essa é a contribuição previdenciária dos servidores. Do bruto do salário de cada servidor, desconta 11%. Deveria descontar e passar até o dia 10 do mês seguinte para o Instituto. Não foi repassado aí durante todos esses anos e ao final de... Nas duas gestões. Nas duas gestões. Na primeira gestão ali, a diferença não repassada não é muito grande, né? Dá uns 800 mil reais, né? Já a partir de 2011 até 16, aí nós temos 138,6 milhões de reais não foram repassados. Aí vem uma diferença abismal, né? Então, lá na primeira gestão, os 2 anos do prefeito Íris, 800 mil não repassados. Nos demais meses, que é da gestão Paulo Garcia, de 11 a 16, a diferença, 138,6 milhões não repassados. Essa é a dívida, volta na anterior, por favor. Essa dívida aí, que já foi, como já foi dito aqui nos debates, essa é uma apropriação indébita de valores que não Isso é crime, né? É crime a apropriação indébita, né? Não é um valor do município, né? É um valor que ele reteve da folha de pagamento do funcionário, parte do salário do funcionário foi retida para ser repassada até o dia 10 do mês seguinte. Então não tinha que gastar esse valor, não. Se gastou, e eu acho que gastou para cobrir o déficit. Porque aqui, como técnico, né? Eu também dou a minha opinião técnica. Qualquer empresário, qualquer gerente financeiro de empresa, diretor financeiro, sabe que tem que fazer a conta. E qualquer dona de casa, né, que administra o orçamento da casa, ou o dono de casa também, que administra o orçamento da casa, sabe que eu não posso gastar mais do que eu recebo. Se a cada ano eu for gastando mais do que eu recebo, vou entrar numa dívida
que vai inviabilizar. Em alguns casos, algumas empresas quebram e até mesmo a pessoa física ultrapassa esse valor e fica insolvente, né? Secretário Dário Campos, como ex-presidente do IPSM e como ex-secretário de Finanças, o senhor concorda em número, em grau, com esse entendimento do auditor Dr. Carlos Andrade Silveira? E o senhor tem conhecimento de todos esses números? E o senhor também concorda com a avaliação e julgamento do auditor, que é do tribunal, não dele, de que realmente se configurou aí o crime de apropriação indébita pelo ex-prefeito Paulo Garcia? Se comprovado o não repasse de contribuições consignadas, Ele comprovou. sim, não tem que discutir. Analisando friamente a lei, é uma apropriação indébita. Agora eu só queria, se o senhor me permite, Fica à vontade. fazer comentários sobre esse relatório que foi passado pelo Tribunal de Contas, que também penso, não estou afirmando em momento algum. Quando você fecha um exercício fiscal, o exercício fiscal sendo fechado, existem parcelas de pagamento que o município tem que fazer, que elas somente serão executadas no exercício posterior. É o chamado resto a pagar. O resto a pagar não é uma figura ilegal se você deixar em caixa provisão necessária para o pagamento desse resto a pagar. Então, quando esse relatório, eu estou analisando ele friamente, exposto aqui, quando se fala, por exemplo, em 2011, 2012, 2010, que existiu uma dívida do IPS, uma dívida do município ao IPSM de parte consignada, eu preferiria que se fosse analisado, vereador, se esse levantamento dele foi feito pegando-se os balancetes do município ano a ano, fazendo-se um somatório posterior numa coluna à direita, para se dizer qual foi o final dessa dívida, ou se ali está o número que é da folha de pagamento de dezembro, que seria pago em janeiro de 2000 do exercício posterior, que é uma previsão legal, porque você não tem como dentro do próprio mês pagar aquelas despesas que você tem exercício a ser fechado. Por exemplo, a própria folha de pagamento, se fosse o caso hoje, não era nesse tempo, nós pagávamos a folha de pagamento até o último dia útil do mês, mas legalmente você poderia pagar no exercício posterior. Então, se a folha de pagamento do mês de dezembro fosse paga até o 5º dia útil do mês subsequente, claro que a folha de pagamento constaria como resto a pagar, porque ela só seria quitada no exercício posterior, mas a provisão necessária para pagamento dessa folha tinha que constar. Então teria um resto a pagar, um saldo financeiro, fecharia. Então qual que é a minha preocupação ali? De que, principalmente nos anos de 2011 e 2012, que eu era secretário, esses valores não estão sendo levantados simplesmente nos balancetes, e eles foram quitados imediatamente no início do exercício posterior. E eu só falo 11 e 12, porque de 2013 em diante, os valores são muito altos, muito maiores do que o que é descontado de um mês de folha de pagamento. Porque de 2 meses você já estava descumprindo o prazo legal para repasse. Porque o de novembro você deveria passar em dezembro. O de dezembro você repassa em janeiro. Então aquilo que foi descontado do servidor em 2011, na folha de dezembro, ele seria quitado em janeiro de 2012. Então, se você pega o relatório de 2011, o balancete de 2011, lá vai ter repasses não transferidos. Por quê? Porque legalmente você passa no mês subsequente. Então, eu queria que o senhor solicitasse deles esse tipo de levantamento, porque penso eu que seria isso. Porque, de sã consciência, eu não lembro de ter deixado de 2011 para 2012, agora de 2012 para 2013,
não existia dívida, só se foi de dezembro, que seria quitado em janeiro de 2013. Eu já não estava mais. Mas que se fosse feito esse levantamento. Agora, nos demais meses, os valores são muito maiores do que todo o repasse do mês de dezembro. Então, é claro que aí tem um somatório de meses anteriores a dezembro. Agora, conhecimento dessa dívida de 2013, 2014, eu os tinha, tanto é que encaminhava cobrança, usando da única ferramenta prevista, porque de quando da criação do Instituto de Previdência não foi criada nenhuma ferramenta que obrigasse o gestor do Instituto a tomar providências junto às esferas, simplesmente fazer a cobrança. E tanto é que, se o repasse não era repassado, não, claro que não, mas que não é, tanto é que o repasse não era executado, foi previsto uma correção. E muitas vezes, hoje com inflação baixa, com o mercado financeiro, com as aplicações rendendo muito pouca coisa, os valores das penalidades, das combinações legais sobre o não repasse é muito maior do que qualquer mercado financeiro. Secretário Dário, ex-presidente do IPSM, eu gostaria da sua costumeira sinceridade em relação a alguns pontos aqui das contas gerais da Prefeitura, o senhor tendo sido secretário de Finanças e presidente do IPSM. Muitos empenhos eram cancelados e depois pagos como indenização? Essa é a pergunta. Seguindo, por que isso acontecia? Como isso acontecia? E quanto, por fineza, deve corresponder esta dívida com empenhos cancelados, porém existentes, secretário? Em qual exercício que era feito isso? Quando? O senhor tem conhecimento de qual exercício fiscal que isso era feito? Gestão Paulo Garcia. Na gestão Paulo Garcia, 2013 em diante, eu era gestor de uma prestadora de serviço para o município. Então eu administrava um fundo credor do município. Então, se havia do lado de lá esse tipo de ferramenta, não é do meu conhecimento. Eu garanto para o senhor que enquanto eu fui secretário de Finanças até 2012, esse tipo de procedimento não existiu. Não existiu. O que pode acontecer numa administração, e o vereador Oséias aqui muito conhece isso, talvez mais que eu, é que muitas vezes uma despesa, um processo, através daquele procedimento que ele foi feito, ele é cancelado. A despesa não existe, ou se ela existiu, ela não foi feita dentro dos parâmetros legais. Consequentemente, o orçamento, o empenho é cancelado. Questiona-se, o credor questiona-se judicialmente a verdadeira execução do trabalho, então se paga através de indenização. E apura-se a responsabilidade de quem gerou tal fato. Mas eu digo para o senhor que esse procedimento, enquanto eu estive como secretário de Finanças, da administração direta, não existiu. Em outras administrações, o senhor por acaso tomou conhecimento que isso Não. ocorreu? Não. Não? Não. O senhor nunca ouviu falar sobre isso? Não. Não? Quando o senhor entrou na secretaria, com boa memória, certamente, o senhor se lembra qual que era a dívida da prefeitura para com o Instituto de Previdência, o IPSM? Quando o senhor entrou? Quando nós entramos em 2005, não existia a figura IPSM e IMAS. Existia a figura ISM, que administrava dois fundos, um previdenciário e um de prestação de serviço social. O IPSM veio em 2007. Isso. Então, nós constatamos que existia uma dívida patronal para o ISM social, prestação de serviço. Por que isso? Porque naquela época a demanda de serviços na área da saúde, ela era pequena
E a receita que o município, estou falando até 2004, a demanda de serviços era baixa e o custo com essa prestação de saúde não era tão elevado. Então gerou-se uma dívida patronal da prestação de serviço na área social. Da Previdência não existia. Por quê? Porque o município era obrigado a bancar todos os aposentados. Aquilo que não dá, aquilo que era descontado e a obrigação patronal não cobria a obrigação dos aposentados, a dívida, a folha de pagamento dos aposentados. Quando se criou o Instituto de Previdência, separado do IMAS, foi-se criado então dois fundos na Previdência. Criou-se a chamada repartição simples. Todos aqueles servidores admitidos até 2002, não me lembro se é outubro, setembro, o mês de 2002, seria chamado de Fundo Previdenciário 1, e todos os admitidos pós 2002 seriam encampados pelo chamado Fundo Previdenciário 2. O Fundo 1, ele teria a mesma alíquota do Fundo 2, tanto do servidor como do patrão, da prefeitura. E nesse Fundo 1, aquilo que se faltasse para complementar a folha de pagamento, o município faria transferência financeira, prevista em lei. Então, o Fundo 1, ele é um fundo deficitário, vamos assim chamá-lo, cuja aposentadoria dos servidores admitidos até 2002 e não aposentados até 2002. Um servidor admitido antes de 2002 que se aposentar agora, ele será encampado pelo Fundo 1. Então, esse Fundo 1, todo mês o município de Goiânia, através de transferências financeiras, faz o complemento do Fundo 1. O Fundo 2, à época, deveria ser feito um cálculo atuarial para se saber, porque o fundo foi criado em 2007, 2000. Então, teria já que haver um fundo pertinente a todas as cobranças anteriores a essa data, até a data de admissão desse servidor, que seria 2002, e esse repasse foi feito pelo Tesouro a esse fundo. Então, esse fundo em 2002, em 2007, 2008, 2009, ele iniciou sem dívida, porque o cálculo atuarial foi repassado para o fundo. E quando o senhor saiu? Qual que era a dívida da prefeitura para com o IPSM de forma objetiva, por favor, secretário? Vou ser objetivo. Em 2012, o Fundo 1 não se fala em dívida, porque aquilo que falta para pagar a folha, o Tesouro complementa. Não há que falar em dívida. É um fundo que vai ser, que o município vai deixar de pagar o dia que o último beneficiário do Fundo 1 morrer. O Fundo 2, que é esse fundo que tem os repasses, que necessita desse repasse todo mês, em 2012, e na primeira vez que eu estive aqui, quando fui convocado, em 2012, parte da contribuição patronal deixou de ser feita em 2012. Em 2012, em novembro de 2012, essa Casa Legislativa autorizou ao município fazer um parcelamento dessa dívida existente patronal, de parte do exercício de 2012, parcelamento esse que foi feito e honrado as duas primeiras parcelas ainda dentro do exercício de 2012. Então, e por isso que eu fiz aquele questionamento daquele valor ali, em sã consciência eu não lembro de dívida da Prefeitura de Goiânia até 2012. Quando o senhor saiu, o senhor não lembra? Não deixei dívida. O senhor não deixou? Não. O senhor saiu, só confirmando, o ano que o senhor saiu? Saí no final de 2012. Então, a parcela do dezembro de 2012 deveria ser recolhida em janeiro de 2013. E ela pode ser, e foi o questionamento que eu pedi para o senhor esclarecer junto ao tribunal, se aquele valor ali não é consignado folha dezembro, que seria quitado em janeiro de 2013. Fala o valor de 800 mil. Não, 2012.
tem valor de 2009, 2010, eu estou questionando esses valores justamente por isso. Porque eu não deixei. Eu não deixaria, por exemplo, uma dívida de 2010 consignada durante 3 anos. Jamais isso aconteceria. Eu, enquanto secretário de Finanças, uma dívida consignada de 2010 não ser honrada em 2011, não ser honrada em 2012. Uma consignação. Agora o questionamento dele foi de dívida de 2010. Como secretário de Finanças. As minhas últimas observações, presidente. No período da sua gestão, senhor Dário, o senhor teve conhecimento das dívidas que a prefeitura tinha junto ao IPSM pelo não repasse da parte patronal, para ficar bem claro aqui? Enquanto eu estive como presidente do Instituto, todas as faltas de pagamento junto ao IPSM, todas elas, com o conhecimento da falta de repasse, uma cobrança era encaminhada à Secretaria de Finanças com o valor corrigido para que isso fosse feito atempadamente. Só que não se fazia. As providências administrativas, o senhor então recorreu na busca da solução? Sim, mês a mês. Foi o que eu respondi para a vereadora, que se tornou uma rotina essa cobrança mensalmente. Nós tínhamos que atualizar a dívida do mês anterior com o somatório do mês posterior, atualizando-se de acordo com as previsões legais e encaminhado à Secretaria. Então, quando o senhor saiu, isso não seguiu o fluxo, então? Aí modificou. De 2015 em diante, não sei, mas penso que deve ter sido uma rotina. Mas como foi rotina se chegou em 2016 a esse estrondoso rombo, segundo a avaliação e julgamento do tribunal? O senhor está dizendo se continuou ou não repasse? Isso. Provavelmente. Só para registrar em ata, senhor Dário, o senhor então tem conhecimento das penalidades para a prefeitura devido ao não repasse dos recursos devidos ao IPSM? Sim, existem previsões legais de combinações, ou seja, de atualizações monetárias e juros, que a prefeitura deverá, no momento do repasse dessas obrigações, ser repassado com atualização. Para fechar, e até para não lhe convidar novamente aqui, presidente Sandri e demais membros, nesta CPI, eu creio ser muito importante para o nosso trabalho, principalmente o meu como relator, e o conhecimento dos demais vereadores. Eu gostaria de falar com o senhor de uma forma bem clara, por favor, secretário Dário. Eu fiz essa pergunta ao ex-secretário Cairo Peixoto. O senhor conheceu? Sim. E ele foi muito sincero aqui. Foi muito duro, inclusive. Chegou a dizer que o prefeito Paulo Garcia lhe pediu para cometer crime de pedalada fiscal. E que esse foi um dos motivos da saída dele e da duração relâmpago dele, 90 dias, na Secretaria de Finanças. A pergunta clara para o senhor. O ex-prefeito Paulo Garcia, porque esse vai ser foco central aqui da nossa CPI a partir da semana que vem. O ex-prefeito Paulo Garcia chegou a lhe propor a famosa e famigerada, e para mim, criminosa, como pedalada fiscal. Ele chegou a lhe propor a conta única? Responda com sinceridade. Sim, a conta única, ela não existe só em Goiânia, ela existe em vários municípios do Brasil. Enquanto eu fui secretário de Finanças, várias pessoas sugeriam a ideia da gente administrar a prefeitura como conta única. Várias pessoas quem? Várias pessoas quem, professor? Técnicos da própria Secretaria de Finanças, pessoas fora da prefeitura. O prefeito, Paulo? O prefeito jamais, para mim, jamais sugeriu conta única. Ele nunca disse isso. Se ele fizesse essa sugestão, o senhor faria ou não? Eu nunca gostei disso. Eu penso que a centralização, ela não é muito salutar. Durante o tempo em que eu fui secretário de Finanças, todas as despesas de saúde eram administradas pelo Fundo Municipal de Saúde.
A educação, todas as despesas de educação eram feitas através do fundo da educação, tanto o fundo próprio do município quanto as despesas Fundeb. Então, nós nunca centralizamos nenhum tipo de conta, porque eu acho que a possibilidade de erro total numa centralização, ela é muito grande. Porque se você cometer um erro, você comete erro em tudo. Então, eu sempre fui contra e achei que a pulverização da administração ela era mais salutar. O prefeito nunca me sugeriu, nem me determinou nenhum tipo de comportamento. E o senhor não concordaria, como não disse? Não concordaria. E rapidamente. E o que eu queria dizer, vereador Cajuru, é que se analisar as contas do município até 2012, o senhor vai constatar que nós sempre trabalhamos, tivemos resto a pagar, mas sempre trabalhamos com provisão necessária para pagamento desses restos a pagar, com saldo financeiro. E aqui eu não estou dizendo em saldo fiscal. Nós sempre trabalhamos e encerramos os nossos exercícios, os nossos balancetes, com saldo financeiro. Então a prefeitura, até 2012, eu posso dizer, tinha uma saúde financeira. Secretário, só para encerrar, a questão da conta única, que o senhor deixou aqui claro, que se registra em ata, o senhor jamais aceitaria fazer, ela existiu com o secretário de Finanças, Gel Walter, conforme ele confirmou essa casa aqui quando esteve presente. Perfeito, presidente? Perfeito. Ele confirmou a conta única. O último questionamento é, conta única para o senhor, o risco do crime de pedalada fiscal é enorme? Eu não saberia dizer da pedalada fiscal. O que pode acontecer é recursos que tenham previsões legais de gasto, possam ser utilizados em outro tipo de gasto, certo? E de quando da necessidade desse recurso no fundo próprio, a prefeitura ser flagrada sem esse recurso para o cumprimento dessa obrigação. Seria uma irregularidade? Sim. Seria um crime? Penso que sim. Você utilizar recursos com previsão legal, conta vinculada com gasto próprio em outro tipo de gasto, penso que é errado. Talvez se registre em ata, presidente, obrigado. Que seja registrado. Até por isso, talvez tenha o fato que possa se tornar até mais grave, porque além de existir esse subterfúgio que o senhor disse aí, ele seria cometido em duplicidade, porque existe uma lei que mesmo com a criação da conta única, né, uma lei que foi inclusive do bloco no qual eu participava, que o recurso teria que ser devolvido dentro do exercício, né? Então, se cometeu o crime e se não devolver o recurso dentro do exercício, ele seria cometido em duplicidade. E por conta dessa complexidade e por conta desse leque imenso de contas que existem no município, que eu sempre fui contrário. Eu achava que cada um tinha que administrar o seu quintal. A centralização nunca é um bom caminho, até porque senão não precisaríamos de tantos secretários, né? Pela ordem, vereadora Priscila TJ, logo após vereador... Só presidente, pela ordem, só para pois não. Em função do que respondeu vereadora Priscila, vereador Jair, vereador Oséias, Sociedade Goianiense, e doutor José Carlos da OAB, em função do que respondeu aqui, com muita franqueza, o ex-secretário de Finanças, Dário Campos, eu acho oportuno, e vou apresentar aqui já o documento, nós reconvocarmos, até porque temos um questionamento gravíssimo que está no Ministério Público Estadual em relação ao IPTU, com um prejuízo para os cofres públicos de Goiânia superior a 20 milhões. O senhor se lembra dessa denúncia que eu li aqui, que não é minha, que é do promotor Fernando Krebs, que pediu inclusive ação de improbidade administrativa ao ex-secretário Gel Walter Santos. Eu gostaria, eu vou entregar o documento ao senhor, presidente, de que houvesse a concordância ou não dos demais membros da reconvocação do ex-secretário Gel Walter Santos nessa nossa CPI por fineza. Vossa Excelência já pode, ao final, como foi combinado, Vossa Excelência pode fazer de forma verbal, nós aprovamos ou não a comissão,
e na próxima reunião ou no momento subsequente já pode passar o expediente diretamente, o expediente físico diretamente ao diretor legislativo. Pela ordem, vereadora Priscila TJ. Secretário, o senhor me permite insistir na pergunta, mas foram muitos anos de gestão e um rodízio muito grande nas pastas. O senhor ficou de 2011 a 2012, o senhor foi presidente do IPSM. 13 e 14. E qual o período que o senhor foi secretário de Finanças? 2005 a 2012. Eu agora não tem nenhuma pergunta para o senhor no momento, mas só uma rápida reflexão. A dificuldade de nós continuarmos num país onde as instituições funcionam dessa maneira. Na verdade, o senhor vai para uma pasta onde precisa cobrar veementemente da prefeitura de ajuizar um dinheiro, de aplicar esse dinheiro financeiramente, e essa é uma indicação do executivo, né? Então, o senhor fica ali sem ferramentas para poder desenvolver o seu trabalho, apesar de eu ter perguntado ao senhor se era proibido entrar, por exemplo, no Ministério Público ou numa delegacia para poder receber o dinheiro. Não é proibido, mas também assim o senhor não fez, apenas expediu ofícios, né? Porque uma gestão onde você pede para cuidar do dinheiro, quem o executivo indica, né? Então, assim, nós vamos continuar vivenciando num país onde o presidente da República indica quem vai. Então, assim, a OAB e os órgãos, a gente precisa repensar esse modelo. O IPSM, tenho certeza que tem funcionários de carreira que podem ali ocupar essa presidência do Instituto, né, para a gente sair desse círculo vicioso nesse país, onde as pessoas ficam de mãos atadas. Eu não estou aqui fazendo um juízo de valores do senhor, nem te julgando, mas o senhor ficou por 2 anos aguentando uma dívida que a prefeitura estava incorrendo com ela e expedindo ofício. A sociedade goianiense espera um pouco mais de austeridade na hora de enfrentar um tipo de problema desse. Então, eu acredito que não é assunto da CPI, mas nós somos parlamentares, nós não vamos fazer uma separação aqui do nosso trabalho. Nós precisamos repensar isso, às vezes até com um projeto de lei. Um instituto desse, uma pasta dessa, não pode ser ocupado por um cargo político. Como nós temos visto aqui, vou fazer uma crítica, a imprensa está toda aqui, isso não é segredo. É a mesma coisa que os TCEs e os TCMs passam, os tribunais de contas. Não é porque eu sou conselheiro que eu não tenho opinião, não. Você vai indicar para julgar a conta quem você está indicando? Nem eu faria uma coisa dessa. Eu me declararia inapto para fazer uma situação dessa, né? O senhor, na minha opinião, não agiu de uma maneira pela lei incorreta, mas moralmente o senhor não tomou nenhuma providência cabível para receber essa dívida, inclusive imputando por crime em quem estava praticando. Só expedindo ofício. Desculpa se eu desabafei aqui, mas também não estou aguentando mais trabalhar calada nessa CPI, não. Nós temos que... É daqui que saem também, não apenas o relatório, vereador Jorge Caru, é daqui que saem as mudanças que a gente quer ver para que isso não continue acontecendo no futuro. Eu já vou passar a palavra para o senhor. Existe na casa, e deve estar entrando na pauta, uma lei, se eu não me engano, do vereador Elias Vaz, que a partir de agora, e essa casa vai ter o poder de decidir, que os presidentes de institutos, de autarquias, terão que passar pelo clive do plenário dessa casa, como acontece no Senado Federal. Dário, secretário Dário, só para tirar uma dúvida, porque pairou uma dúvida aqui entre os parlamentares, e eu entendi a pergunta que a Priscila quis fazer, mas não é a mesma dúvida que nós se cogitou aqui enquanto das perguntas do vereador Jorge Cajuru. Você foi secretário de Finanças, depois presidente do IPSM, e depois você foi gerente de um credor que cuidava de algum desses fundos? Eu não entendi. Eu não entendi. Não, eu fui secretário de Finanças. Eu sou um funcionário de efetivo, carreira. você é efetivo, Sim. Eu queria falar para a vereadora, eu sou um funcionário de carreira do município, que me aposentei há quase 2 anos. Certo.
Eu fui secretário de Finanças de 2005 a 2012 Certo. e fui presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de janeiro de 2013 a maio de 2015. De Certo. maio de 2015 em diante, eu passei na prefeitura simplesmente para fazer recadastramento. Ah, tá. Você não Nunca ocupou. mais ocupei nenhuma atividade, nenhuma junto ao Poder Municipal. Agora, eu queria, se o senhor Pois me não. permite, Permitido. são duas coisas. Primeiro, eu quero deixar claro que o que eu disse aqui a respeito de conta única foi uma opinião pessoal, sim, e que eu não tenho conhecimento de como a lei foi criada, de como essas contas são geridas, se houve alteração nas atribuições de todos os fundos do município, se essa própria lei autorizou o município a se apropriar dos recursos financeiros desses fundos, se tinha que devolver dentro do exercício ou do próprio Sim. exercício. Eu estou dizendo O senhor não aqui tinha de conhecimento. muito longe Aham. e não posso fazer valor de juízo dizendo que houve ou não descumprimento da administração dessa conta única hoje. Por quê? Porque eu não conheço a lei. E dei a minha opinião que, se fosse me solicitado, eu argumentaria e teria muitos argumentos para não fazê-la durante a minha gestão. E fazendo um comentário aqui às colocações da vereadora Priscila, infelizmente no Brasil, e não é na prefeitura de Goiânia, os cargos são ocupados em todas as esferas, retirando-se a instituição judiciária, são ocupados por indicações políticas. O judiciário Não também. se trata simplesmente do Instituto de Previdência do município, mas nós temos, por exemplo, os tribunais. Aquele que existe para julgar as contas, julga as contas de quem o indicou. Então, não é simplesmente o presidente do Instituto de Previdência. Eu acho que deveria haver toda uma reforma, Uma reforma total. para né? que aqueles ocupantes, principalmente no município, vamos ser doméstico, o Instituto de Previdência e o Instituto de Assistência Social serem ocupadas por quem é dono do dinheiro. Porque quem é dono do dinheiro é o servidor. A prefeitura não tem obrigação, e aqui eu vou fazer um pequeno desabafo. O município não tem obrigação de prestar serviços na área de saúde para os seus servidores. Para isso, o SUS é colocado à disposição. Mas o município de Goiânia optou por criar um Instituto Municipal de Assistência à Seguridade Social. Mas se o fez, entregue na mão dos servidores e cumpra com as suas obrigações, para que, em ele sendo bem gerido dentro de todos aqueles recursos repassados, seja exitoso e que os servidores não passem por constrangimentos de terem atendimentos negados, prestação de saúde negado, justamente porque a saúde é o que mais machuca o ser humano. Então, se o Instituto Municipal de Saúde dos Servidores for bem gerido e todos os seus recursos repassados atempadamente, penso eu, administrado por quem de direito e quem de interesse, nós não estaríamos passando por constrangimentos. Não seja usado como moeda de troca O que de eu estou rearranjo falando político, agora, né? me permita como servidor do município. Pela ordem, vereador Oséias Varão, logo após o membro da OAB, para que nós possamos passar para a fase final. Presidente, eu quero manifestar aqui a minha alegria, satisfação em estar diante de um servidor público como o Dário. Falo isso, Dário, por ouvir de você o que eu ouvi agora sobre a conta única, o seu posicionamento. Esse posicionamento, ao meu ver, é típico de quem é responsável, de quem é honesto, de quem trata a coisa pública com o devido respeito. Por trás da conta única existe um artifício típico de malandros. A lei estabelece regras de divisão dos recursos
E um esperto, um inteligente, entre aspas, tem a ideia de inventar uma conta única na qual ele congrega todos esses recursos para gastar livremente, conforme lhe convier, desrespeitando assim a separação estabelecida pela legislação dos recursos. Malandro. Portanto, me alegra muito saber que existem servidores, como eu sei que existem tantos outros, como o senhor, que procura conduzir o trabalho de maneira responsável, de maneira íntegra e sempre preocupado com o interesse público. O senhor está de parabéns. Em relação à questão da apuração da falta de repasse para o Instituto de Previdência, conforme o histórico relatado ali pelo auditor que esteve na última sessão desta SEI, eu quero lembrar aos nobres pares que nós temos esse relatório que o Dário falou que seria o relatório adequado para mostrar aquilo que a gente chamaria de déficit real, né? Porque uma coisa é o déficit que aparece ali sem considerar o positivo, né? Eu tenho um negativo que não considera o positivo, que me parece que é esse relatório. Mas nós já temos de posse da SEI outros relatórios que foram já fornecidos mais no começo dos nossos trabalhos pelos técnicos do Tribunal de Contas, relatórios muito bons, muito completos, né, que mostram a diferença de fato, considerando o saldo positivo e o saldo negativo, que, portanto, nos permite aferir a situação real do Instituto de Previdência em relação à Prefeitura. Um outro aspecto que eu quero ressaltar é o seguinte: naqueles 2 primeiros anos ali, os valores, o senhor deixou isso subentendido, mas eu quero deixar isso bem claro. Naqueles 2 primeiros anos ali, os valores de saldo negativo para com o Instituto provavelmente se referem a recursos que deveriam ser passados no ano seguinte. Portanto, eu não posso configurar isso como um crime de responsabilidade, por exemplo, que é legalmente previsto, né? Um outro aspecto, eu tive uma informação de que existe, se eu não me engano, um decreto, uma lei no âmbito municipal que estabelece um prazo após o recolhimento do valor do servidor, um prazo de 45 dias para que este recurso seja repassado ao Instituto. O que isso quer dizer, portanto? É que se eu tenho a folha de novembro paga, por exemplo, no dia 5 de dezembro, a folha de novembro eu posso pagar também no ano seguinte, conforme decreto ou lei, não sei afirmar no momento qual é o caso, em âmbito municipal. Eu, Oséias Varão, se tivesse que aprovar um decreto deste, eu não aprovaria. Se tivesse que aprovar uma lei como esta, eu não aprovaria, porque ela está no mesmo espírito que eu falei agora há pouco. É a estratégia do malandro na gestão pública. Só que existe. Aprovaram uma lei, um decreto que estabeleceu isso. E nós temos que atuar aqui dentro dos princípios da legalidade. Embora eu não concorde com a lei, nesse caso, por exemplo, mas é o que está estabelecido. Então eu gostaria de registrar esses pontos e mais uma vez parabenizá-lo, pelo servidor público que você é. Obrigado. Agradeço. Obrigado, vereador. Pela ordem, o membro da OAB, Dr. José Carlos Izzi. Pode ir. Senhor presidente, senhor relator, há um outro caso que me foi repassado, que não sei se é do conhecimento do relator, porque eu tenho certeza que tem um perfil investigativo altíssimo aqui, de alto nível, que eu queria trazer a discussão para que vocês, depois, principalmente o senhor relator, pudesse verificar. Acredito que talvez o doutor Dário possa nos esclarecer, até porque ele estava à frente do IPS. Não, 2015 já não era o senhor mais, né? Mas talvez o senhor tenha algum conhecimento, possa nos ajudar só para dar uma indicação aqui. Salvo engano, em 2015 houve aprovação de lei nessa casa, em que se colocou cerca de 800 funcionários da Condata no IPSM. De acordo com cálculos que me foram repassados, a capitalização, ou seja, o que geraria de captação de recursos, até hoje seria na ordem de 12 milhões de reais, enquanto que o custo estimado de aposentadoria desses servidores seria de 130, que é um custo
colaboraria para aumentar ainda mais o déficit do IPSM. Estou dizendo que me foram repassados dados, eu os desconheço, são verdadeiros ou não, por isso trago ao conhecimento dos senhores, se o Dr. Dário tiver algum conhecimento e puder só ajudar a esclarecer, para que o relator depois possa se aprofundar nesses números. Importantíssimo. Talvez até uma visita do senhor lá ao atual presidente. Ele estará Dr. aqui na próxima Ele vai segunda. estar aqui na o semana Dr. que vem. Silvio. Sim. E o senhor também vai estar aqui? De quando da criação do IPSM, foram criados 2 fundos, como eu disse anteriormente. Uma repartição simples. Mas com o passar do tempo, foram criados mais 2 fundos, chamados Fundo 3 e Fundo 4. O Fundo 3, ele foi criado para benefício dos servidores da antiga Condata, que por lei aprovada, por procedimentos legais, passaram a ser servidores efetivos do município. Há que se discutir a lei ou não nos cabe aqui. Tem mais esse ponto que tanta coisa me fugiu. Eram funcionários não concursados, que, por força de lei contrária à Constituição de 88, se tornaram efetivos. Sem concurso. Isso, eu estou até conversando meio muito. Tá não, você está elucidando. Então, houve a transferência, vamos chamar de transferência desses servidores do regime seletista Condata para a administração indireta ANTEC, uma agência municipal de servidores, e consequentemente esses servidores se tornando efetivos, um fundo previdenciário para eles deveriam ser criados. Por que não foram abrangidos por outros fundos? Por questões técnicas. Os outros fundos, já, à época, o fundo 1 sem dívida, porque é um fundo de repartição simples, compensatório, e o fundo 2 não tinha dívida. Então era um fundo que não se deveria mexer. Criou-se o fundo 3 para esses servidores. Eu não sei se a data é 2015, eu acho que é 2014, mas eu não tenho conhecimento, não me recordo aqui. Esse fundo, as contribuições deles foram criadas específicas para eles, e esse custo foi feito um cálculo atuarial, e essa alíquota deveria ser proporcional para que esse cálculo atuarial fosse respeitado. O cálculo atuarial ele tem que fazer as contas de quantos meninos tem, quantas esposa viva, uma série mas e o fundo 4, ele também foi criado transferindo-se os servidores, eu não lembro o nome do cargo, mas agentes de endemia e agentes de... Isso, todos os agentes. Certo? Transformando Mudando todos o regime. aqueles regimes para o regime estatutário, Seletista e para consequentemente também foi criado um fundo para eles. Então, a dívida do IPSM, ela tem que ser, quando ela ser demonstrada, nós estamos analisando a dívida para o IPSM, mas as dívidas elas são para fundos. Dívida para o fundo 2, dívida para o fundo 3, dívida para o fundo 4. O próprio fundo 3 já existia parcelamento de dívida. Já existe parcelamento. Então, tem dívida, tem esses questionamentos que está se tramitando, porque me parece que foi motivo de questionamento legal, dessa transferência dos servidores seletistas para o estatutário pós-constituição existia um prazo. Então, além de tudo isso, ainda tem esse questionamento. Mas o cálculo atuarial, na época, ele demonstrava a capacidade do fundo, se fosse honrado atempadamente, dele, porque são poucos servidores na Condata, são 200 e poucos servidores. Ele era um fundo que se previu que quando ele fosse deficitário, o município também pagaria. Então, foi criado mais essa dívida para o município. Agora, a questão legal da transferência do regime me parece que está... Por isso que eu fiz até questão de dizer que não é de responsabilidade aqui do secretário ou dos outros, mas projeto de lei aprovado foi na reforma administrativa, né? Sim, e aqui como os senhores e todos aqui estão para defender a sociedade, não a Câmara, há que se apurar também ou levar ao conhecimento do Ministério Público esse trem da alegria criado aí por essas leis. Além da suspeição que existe sobre a aplicação em aplicações podres que têm causado nocividade para o recurso que ainda tem lá.
Presidente, Pela ordem, vereador Jorge Cajuru. permita-me. Penso que, nesse momento agora aqui, nós estamos diante de duas joias raras. Uma, aqui, essa casa, nesse momento, tem a oportunidade, e eu faço questão de registrar, 2 funcionários dela, que para mim são 2 reservas morais, um exímio homem de administração, que é o Dr. Paulo de Tarso, e uma exímia mulher de lei, que é a doutora Carla. Diante dos 2, presidente, Jair, Priscila, Oséias, a gente deve se lembrar do senhor José Humberto Mariano, quando ele veio aqui, nessa CPI. E ele sabe tudo de IPSM. E ele, inclusive, se colocou à disposição da gente para conversar aqui de novo, para prestar esclarecimentos novamente, e até fora daqui. Ou seja, ele colocou 18 itens, não é isso? Ele colocou exatamente 18 itens para a nossa discussão. E o doutor José Carlos foi muito preciso. Por isso eu acho que a gente precisa voltar a conversar com o senhor José Humberto Mariano, que para mim é o maior conhecedor de Instituto de Previdência Servidor Municipal. E concluindo, não esquecendo, por favor, presidente, dessa colocação de aproveitarmos a capacidade de discutir esses 18 itens que aqui estão, e que eu gostaria que a Lourdes apresentasse uma cópia para cada vereador, para cada membro, esses 18 itens que o José Humberto Mariano nos entregou a mim como relator. O desabafo da vereadora Priscila TJ mexeu muito comigo. Não sei se mexeu com os outros vereadores. Entendo que a postura da vereadora Priscila foi, ex-secretário Dário, foi uma postura tão insigne, mas tão insigne a postura dela, que me fez aqui, se eu pudesse eu faria agora, por isso eu citei a doutora Carla, tivesse o meu advogado aqui agora, eu pediria para fazer, um projeto de lei para a gente discutir na Câmara, em relação ao IPSM, de que o prefeito deveria escolher para a presidência do IPSM alguém que, assim como ele, tivesse um mandato. Ou seja, ele não poderia sair. Ele não poderia ser substituído. O Policarpo está pensando nisso? Então, eu acho que a gente tem que aprovar isso, correndo. Porque tinha que ser um mandato. Exatamente em função do que falou categoricamente a vereadora Priscila TJ. Entendeu? Um mandato. Olha, o senhor é de tal dia a tal dia, exatamente como eu, o prefeito, fui escolhido. E o IPSM, o existe IPSM um é importante conselho demais. lá também, É, né? o Só concorda? É porque ele funciona... O CEMAP, existe quem coordena o Instituto de Previdência é um conselho chamado Conselho Municipal de Administração Isso, a Previdenciária. Câmara, inclusive, Chama tem CEMAP. representantes, acho que é o Mariano. É composto por 10 membros. O José Humberto é o presidente. 5 membros indicados pela administração e 5 membros indicados pelas Entidades classistas previstas em lei. Em lei. E esse mandato me parece que é 2 ou 3 anos, e salvo crime ou renúncia, o prefeito não pode substituir o conselho. Mas é o conselho. Agora, a O conselho- indicação o do conselho presidente... O conselho é que define a política de aplicação dos recursos, o conselho é que aprova os balanços fiscais, os balancetes, mas é o conselho. E esse conselho, ele tem representação por 2 ou 3 anos sem troca. Mas o que nada impede de... Vereador Jorge Cajuru, Vossa Excelência tem alguma colocação ainda? Apenas lhe entreguei Apenas, oficialmente e nós já aí vamos a colocar em reconvocação do votação secretário Gel Walter Santos. A reconvocação do secretário Gel Walter Porque Correia. a conta única, para mim, é outro crime, é um dos 4 que eu, como relator, já tenho em mãos para entregar ao Ministério Público. Pela ordem, vereador Zé Zarão? Os requerimentos. Isso. Então, não havendo, obrigado, vereador, não havendo, o senhor
quer fazer alguma colocação final que contribua com os trabalhos? Eu só quero dizer o seguinte, que a gente sempre pautou nas gestões que a gente teve. Eu aposentei na prefeitura com 36 anos de trabalho à prefeitura. A gente sempre pautou o trabalho da gente pela legalidade, pela transparência, pela busca de cooperação, as decisões nunca serem tomadas personalisticamente. Quero me colocar à disposição, não vejo detrimento nenhum em ser convidado, ser convocado para prestar esclarecimento junto a essa comissão instalada junto à Câmara de Goiânia, sempre que necessário, oficialmente, extraoficialmente, estou à disposição para prestar esclarecimentos que se fizerem necessários. Essa presidência, junto com essa comissão, se sente satisfeita com o pronunciamento de Vossa Senhoria, Presidente. por estar se colocando sempre à disposição. E eu sou testemunha disso, independente de cor partidária, o nome do senhor é sempre lembrado para as comissões de transições. Isso é fruto dos 36 anos de trabalho que o senhor teve junto à Prefeitura de Goiânia. Pela ordem, vereador Jorge Cajuru. Obrigado, presidente Zander. Só rapidinho, a vereadora Priscila falou da nossa preocupação aqui, como parlamentar. A cidade de Goiânia está preocupada. Eu tenho respeito pelo homem público Iris Rezende, pelo zelo dele, principalmente com relação a dinheiro. E por falar em dinheiro, eu não posso deixar o senhor sair daqui, pela experiência sua como secretário de Finanças, sem o senhor tranquilizar a sociedade goianiense ou deixá-la com a pulga atrás da orelha, ou deixá-la preocupada. É simples. A herança deixada pelo ex-prefeito Paulo Garcia, secretário Dário Campos, a herança deixada a ele para Iris Rezende, o senhor concorda ou não que ainda neste primeiro ano ela pode provocar um colapso financeiro no segundo semestre da gestão de Iris? Eu acredito muito na perspicácia, na intuição, na administração do prefeito Iris Rezende. E conheço muito, por trabalhar muito tempo na Secretaria de Finanças, o atual secretário de Finanças, o senhor Osés Pacheco de Souza. Penso que o que é divulgado, o que foi divulgado, que a gente tem conhecimento, foram ações necessárias. Quando se diz, por exemplo, do pagamento das dívidas herdadas, um escalonamento dessas dívidas, e que essas dívidas deverão ser, ou poderão ser, não sei qual o termo que foi usado, a partir do segundo semestre de 2017. Penso que o honrar dessas dívidas é uma obrigação de quem assume a prefeitura. Mas penso que o tempo será grande, porque se for fazer a curto prazo ou a médio prazo, as finanças, o equilíbrio fiscal do município, ele se comprometerá. Porque o equilíbrio fiscal, e eu fiquei sabendo pela mídia, o equilíbrio fiscal já foi conseguido nessa atual administração. Não se foi conseguido o equilíbrio fiscal, o financeiro, porque existem dívidas anteriores a 2017. Se houver um equilíbrio do pagamento dessas dívidas anteriores com esse equilíbrio fiscal, não vejo nenhum tipo de colapso. Mas isso tem que ser muito bem planejado e executado. O risco existe. Se você, até na própria casa da gente, se você gastar mais do que você ganha, o risco existe. Alguém vai ficar sem ir na escola, ou se a sua esposa faz unha toda semana, ela vai fazer unha só uma vez por mês. Essas ações têm que ser tomadas. Mas se o equilíbrio fiscal, e eu estou falando aqui por saber pela mídia, se existe já o equilíbrio fiscal, quer dizer, o orçamento 2017 está sendo executado dentro daquilo que foi proposto
dentro da disponibilidade financeira, e essa dívida anterior será honrada a médio e longo prazo, e bem executada, eu não vejo o colapso, mas risco existe. Lembrando, Ele existe. lembrando que com a experiência do senhor, eu sempre digo isso aqui, Cajuru, quando você casa com a viúva, os filhos da viúva você tem que assumir eles. Sim. Né? É. Então, e ele tem que ser feito o cronograma dentro desse exercício, sob pena da improbidade dos empenhos cancelados, né, do fluxo que se tem. Quando nós entramos na administração, em 2005, nós, O senhor pegou uma nós viúva- pegamos Uma uma viuvinha cheia administração, de filho também, né? além de tudo, com uma folha integral sem pagamento. E nós, com sacrifício, com ferramentas duras, com choro, com Austeridade. ranger de dentes, com indisponibilidade, com muitos secretários, conseguimos sair disso. Então é o que eu digo para o senhor, vereador. Se for a ferro e fogo, com muito equilíbrio, com muito planejamento, e com a execução desse planejamento, sai-se do outro lado. Obrigado, vereador. Obrigado, secretário. Nós agradecemos a presença de Vossa Senhoria e já coloco imediatamente os requerimentos do vereador Jorge Cajuru, reconvocando o ex-secretário Geoválter Correia, os vereadores que são em prazo para o mais próximo possível, em razão do andamento dos trabalhos, já solicita a diretoria legislativa que possa fazer essa cronologia e o colocar o mais rápido a pedido do vereador Jorge Cajuru. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pela ordem, vereador Oséias Varão. Microfone, vereador Jorge Cajuru, por favor. Presidente, Sim. eu gostaria de fazer uma manifestação aqui. Na sessão passada, eu fiz uma manifestação do conhecimento de todos. Isso gerou uma certa repercussão. E eu estava vendo um vídeo da vereadora Priscila TJ nas redes sociais, falando, numa reportagem, acho que do canal Goiás Verdade, falando sobre a minha manifestação e a forma com que manifestei na sessão passada. E a vereadora usou uma palavra que me gerou um certo desconforto comigo mesmo, na verdade. A vereadora deu a entender que a minha atitude na sessão passada constrangeu os vereadores, deu a entender não, ela afirmou, né, que a minha atitude na sessão passada constrangeu os vereadores. E eu me senti, até certo ponto, mal comigo mesmo diante disso, porque não era a minha intenção constranger os nobres pares. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu tenho, pela vereadora Priscila, tenho desenvolvido, por ela especificamente, e claro, por muitos outros, como estou fazendo referência a ela, um respeito, Priscila, uma admiração e um carinho por você. Você é uma pessoa admirável, eu sou admirador do seu trabalho, da sua postura, da sua atitude aqui na casa, mesmo às vezes militando em campos opostos, né, do ponto de vista político, mas você é uma pessoa admirável e eu quero, diante dessa fala e diante do que senti, pedir desculpa, pedir perdão se produzir esse sentimento nos nobres membros da comissão, porque não era essa a minha intenção. Quando fiz a manifestação que fiz porque tenho estado realmente muito preocupado com a efetividade dos nossos trabalhos e é só isso. Alguém levanta a hipótese de que fiz a manifestação porque foi feito o convite ao Íris e porque eu seria contrário. Não é nada disso. Eu não tenho esse tipo de postura, mesmo porque eu não tenho aqui procuração e nem pedido do prefeito Íris Rezende para fazer qualquer tipo de defesa dele. Ele nunca conversou comigo, nem secretário dele, nunca conversou comigo sobre a minha postura aqui na SEI, sobre o que devo fazer ou deixar de fazer. Nunca me procuraram pedindo qualquer tipo de ação ou de inação aqui na SEI. Então eu tenho sempre a liberdade de trabalhar conforme as minhas convicções mesmo, né? Se as minhas convicções em determinado momento não são corretas, faço isso não é de propósito, às vezes porque nós todos, seres humanos, estamos sujeitos
a falha. Quero também pedir desculpas ao vereador Cajuru, que é outra pessoa também, Cajuru. Eu já disse algumas vezes para você, nós não precisamos concordar com tudo, um com o outro, para admirar um ao outro, né? Às vezes é natural que num processo democrático, como é o que se propõe aqui, que a gente divirja em determinados momentos, em determinados pontos, mas eu quero sempre procurar manter o respeito por Vossa Senhoria e eu quero me esforçar para isso. Se errar em algum determinado momento, não terei nenhum problema em pedir desculpas. Passando esse ponto, presidente, eu gostaria de entrar no que está em pauta, que é a questão dos requerimentos. Eu gostaria sempre preocupado também com a efetividade do nosso trabalho. Inclusive, eu estou muito satisfeito com o trabalho de hoje, com a sessão, porque nós conseguimos focar em alguns aspectos que eu acho que são muito importantes para o nosso trabalho. A auditiva do Dário aqui foi muito precisa, né, nas colocações em relação à busca da responsabilidade pelo déficit que nós encontramos na prefeitura, os crimes que foram cometidos por falta de repasse de recursos aos institutos, daí por diante. Então, diante dessa preocupação que eu quero manter, que é a preocupação com a efetividade do nosso trabalho, eu quero diferenciar aqui como advogado 2 tipos de prova que qualquer inquérito pode produzir. Nós temos a prova chamada prova documental e a prova testemunhal. É do conhecimento de todos, inclusive, que a prova documental ela é ainda mais valiosa do que a prova testemunhal. É muito mais. Né? Então, eu penso, vereador Cajuru, que existem algumas provas, vamos dizer assim, alguns crimes, alguns fatos, que a prova documental é suficiente. Eu não preciso ficar ouvindo a pessoa falar daquilo que o documento já prova. E aí, o que eu quero dizer com isso? É que quando a gente tiver essa percepção, nós temos condição de ir adiantar e dar mais eficácia ao nosso trabalho. Então, eu ficar ouvindo, por exemplo, com os relatórios que nós já temos hoje, fornecidos pelo Tribunal de Contas, né, com os históricos detalhados do que aconteceu do ponto de vista financeiro na prefeitura. Eu tenho um relatório do secretário de Finanças que é espetacular, que eu pedi, lembra um pedido? Ele enviou ali por natureza de despesa, como é que foi a evolução, onde é que aumentou, onde é que diminuiu, por quê? Sabe, com esses relatórios em mãos, nós temos a condição de afirmar, nós não precisamos de um testemunho de alguém, afirmar que isto aconteceu. Os relatórios, os documentos dos órgãos oficiais demonstram isso. E eu gostaria, portanto, assim, de sugerir, com todo respeito, que nós identificássemos alguns pontos que, para serem provados, precisam de testemunho. Sabe? Então, nós temos um cenário de crimes cometidos, nós temos provas documentais que já são cabais, usando o termo do vereador Cajuru, que mostram que esse crime cometeu. Agora, existem alguns crimes que não estão claros, por exemplo, se a gente chegar a essa conclusão, nos documentos. Então, nesse caso, vamos chamar as provas testemunhais. Eu creio, é uma sugestão que estou fazendo, eu creio que assim nós vamos conseguir garantir mais produtividade, mais efetividade aos nossos trabalhos. Daí porque eu estou falando isso nesse momento, por causa da convocação do Geo Walter, vereador. Eu não sei se a convocação do Geo Walter, a sensação que tenho é que não. É que a convocação dele será produtiva, efetiva, considerando os documentos, a parte da documentação que a gente já tem. Para o Geo Walter, o senhor me permite? Eu vou permitir, vereador. Para o Geo Walter chegar aqui, ficar falando, ele é muito bom de lábio, né? Barulha, desvia do assunto, não responde. Então eu fico meio com a sensação de estar perdendo tempo. Então é só isso. Fica a sugestão antes da manifestação quanto ao requerimento do vereador Cajuru em relação a esse convite à convocação. Me permite uma sugestão aqui, vereador Oséias? Eu costumo dizer que eu não recuo nem para tomar impulso na vida. Eu não recuo nem para tomar impulso. E a sociedade goiana, desde 1979, me conhece. Do contrário, o meu nome não teria aparecido em uma pesquisa como ontem, com apenas 5 meses aqui na Câmara, na disputa do Senado. Que nem vou ser candidato, quero dizer aqui. Primeiro, lhe cumprimentar pela grandiosidade. Como dizia o cerebral Paulo Francis, só o burro não contradiz, e só o ignorante não reconhece erro. E eu sei que ignorante o senhor não é. Embora a ignorância seja a maior multinacional do mundo.
mas o senhor não é. Então fico muito feliz com a sua postura em relação à vereadora Priscila, como o senhor colocou, um ato grandioso aqui. E aproveito a sua observação, que desta feita foi respeitosa, me desculpe, mas da sessão anterior não foi respeitosa a mim. Eu mudo de opinião, não tenho nenhuma dificuldade, e faço uma proposta aos senhores aqui agora. Já que nós temos, como o senhor gosta da palavra, provas cabais de um crime que nós trouxemos aqui, está aqui entre toda a minha farta documentação, porque na verdade eu não virei vereador, eu virei promotor. O grande documento que eu tenho, eu virei promotor. Então, vamos concluir aqui pedindo a opinião dos senhores. Não seria melhor, diante da, o senhor tem razão, diante da prova que já é cabal, do crime do contrato da GeoPix com a prefeitura, na gestão Paulo Garcia, quanto ao IPTU e o prejuízo aos cofres públicos superior a 20 milhões, que até deixou aqui uma competente assessora dessa casa, quase sem dormir, a Jô. Ela foi lá no meu gabinete, ela falou: Cajuru, pelo amor de Deus, não é possível, não é possível. E ela viu as provas, que não são minhas, são do promotor Fernando Krebs, que já agiu, ou seja, uma ação de improbidade ao ex-secretário Joel Walter Santos. Então eu sugiro, para que a gente possa entender melhor o crime e fazer, no caso meu, um relatório, para que eu não seja contestado por um dos senhores, e principalmente pela sociedade goianiense, porque para mim isso foi um crime, um dos crimes, aliás. Eu disse, para mim são 4, esse para mim é um dos. Eu não tenho nenhuma dúvida que seria importante a gente não convocar, pelo amor de Deus, desculpa a palavra, convidar Vossa Excelência, o promotor Fernando Krebs, para que ele viesse aqui na nossa CPI e ele explicasse melhor para a gente como foi esse crime e o porquê das ações que ele moveu contra várias pessoas, procurador, ex-secretário, responsáveis e sócios proprietários da empresa GeoPix, perfeito? Que foi até motivo daquela acariação entre Sebastião Juruna e Agenor Mariano aqui, onde eles mentiram descaradamente aqui, porque o primeiro disse que, o Agenor disse que o Sebastião Juruna foi no gabinete dele pedir para pagar a GeoPix, algo ilegal, que era um valor de R$762 mil, vocês se lembram? Ele falou isso aqui, e na outra reunião, no dia da acariação, ele desmentiu, ou seja, falso testemunho. Por isso que eu já entrei como vereador com uma ação, abertura de inquérito no Ministério Público. Foi até sugestão de um promotor a mim: Cajuru, você está demorando para entrar com uma ação. Houve um falso testemunho na acariação dos 2 secretários. Então fica essa minha sugestão diante da boa observação feita pelo vereador Oséias Barão. A gente ter aqui o promotor Fernando Krebs, que ele explicaria tudo para nós e a gente poderia entender melhor e eu principalmente apresentar um relatório mais conclusivo. Eu particularmente, essa presidência, com relação à presença do promotor Fernando Krebs, a exemplo do que aconteceu na CEI da SMT, né, Vossa Excelência pode fazer o convite que ele tendo a disposição de estar aqui, acho que essa comissão se sentiria lisonjeado com a presença do promotor. Pela ordem foi citado o vereador Oséias Barão, logo após a vereadora Priscila. Presidente, eu quero aqui manifestar desde já a minha concordância e o reconhecimento do brilhantismo do vereador Cajuru diante dessa opção. Acho que isso é muito produtivo, muito efetivo, né? Mesmo porque eu preciso reconhecer, inclusive, Cajuru, você fez uma crítica a mim que eu quero receber e quero procurar melhorar, que é o fato de eu estar chegando atrasado aqui nas reuniões. Realmente eu devo reconhecer isso como uma falha e procurar melhorar. Hoje até eu programei chegar na hora, fiz tudo para chegar na hora, só que na minha agenda a reunião estava marcada 2h30. E agora passou a ser a partir das 14 horas. Houve um problema na minha agenda. Então procurei chegar cheguei 2h25. Quando cheguei aqui, o que está acontecendo? Mas é porque na minha agenda estava o horário equivocado. Eu procuro sempre ter a capacidade de reconhecer os meus erros, as minhas falhas, porque eu acho que isso é princípio básico para a gente conseguir adquirir sabedoria ao longo da vida. Então, eu quero realmente me esforçar para chegar adiantado.
nas nossas sessões, até por respeito aos demais colegas. Então, eu só estou com uma dificuldade aqui em relação a esse assunto, que como eu cheguei atrasado na reunião que o Cajuru apresentou esse assunto, e como eu ainda não tomei pé da situação, do que se trata esse caso que ele levantou e tal, ele fez ir lá no plenário e falou, e também no plenário eu não tive a oportunidade de acompanhar, eu ainda não estou, Cajuru. No plenário, vereador, quase ninguém presta atenção no que você fala, essa é a verdade. Eu não tive a oportunidade, Cajuru. O celular fica conversando do ouvido com o outro. Eu não tive a oportunidade. Isso é uma tristeza aqui. Eu não tive a oportunidade de conhecer o teor das acusações, mas de qualquer maneira eu já vou lhe passar a cópia agora. Tá, mas eu quero já manifestar aqui a minha manifestação, a minha posição favorável à presença do promotor Fernando Queiroz, que para nós seria uma honra. É uma pessoa que admiro, que respeito muito e que seria uma honra tê-lo conosco aqui. Obrigado. Pela ordem, vereadora Priscila TJ, e logo após os requerimentos. Vereador Oséias, não era necessário o seu pedido de desculpas. O senhor deve ter acompanhado a íntegra da minha entrevista. Eu fiz questão de não julgar a sua motivação do pedido de afastamento. Deixei bem claro que não estava, a imprensa tentou me puxar para o lado de o senhor está protegendo o prefeito. Eu deixei bem claro que o motivo que o senhor apresentou na CPI era a credibilidade das nossas ações. Isso ficou... então, o senhor não ofendeu a mim como pessoa. E eu também tenho um carinho recíproco. Recíproco é normal que a gente aqui concorde e discorde de muitas coisas. O senhor sabe que todos os seus projetos que o senhor me pediu apoio, eu fui e apoiei. Nunca te neguei um apoio e nem a nenhum dos vereadores aqui para projetos pessoais. Mas nós fomos eleitos também para discordar, para debatermos e para voltarmos atrás e recuar. Eu já apresentei ideias aqui na Câmara que eu depois cheguei à conclusão, com a experiência de vereadores mais vividos e mais maduros politicamente, que não eram boas. E eu voltei atrás e eu acho que isso faz parte da maturidade política. Então não é nada pessoal. Naquele momento, o senhor apresentou um motivo que colocou em descrédito a CPI, que colocou em descrédito o trabalho legislativo dos nossos representantes legislativos, o Dr. Paulo e o Dr. Marcos, e o senhor colocou em descrédito o trabalho parlamentar dos vereadores. E isso eu não poderia aceitar. Todos nós aqui estamos perdendo mesmo, tempo precioso. Nós passamos a tarde toda aqui sem lanchar, sem ir ao banheiro. E também estamos nos desgastando. Eu vejo aqui o esforço do vereador Cajuru, que vive, respira essa CPI 24 horas por dia. O meu esforço, o esforço do presidente, do vereador Jair, que acompanha ativamente a CPI. Então, nós vamos resolver os problemas? Não, mas se for assim, nós vamos desistir de tudo. Às vezes nós vamos resolver dificilmente, mas essa CPI tem alcançado objetivos e avançado de uma maneira produtiva, de uma maneira que vai deixar para a sociedade goianiense um resultado. Aqui saíram ideias para projetos de lei, aqui saíram denúncias importantes, representações. Nós vamos devolver para a sociedade goianiense grandes avanços, inclusive em coisas que estavam paradas desde 2008, quando eu ainda era nem mãe ainda. Meu filho tem 9 anos de idade. Nós estamos trabalhando sobre cadáveres, finanças que estavam escondidas. Todos nós estamos desgastados aqui. Eu arrumei mais inimigo nessa CPI em 5 meses do que minha família em 20 anos de política. Não é um trabalho fácil, mas eu acredito no trabalho da presidência dessa CPI, no trabalho do relator dessa CPI. Tenho me esforçado. Não é fácil separar uma segunda e uma quarta para ficar aqui a tarde toda. Todos nós estamos cansados, mas é produtivo, é válido, e é isso que eu deixei claro. Procurei naquela entrevista respeitar o máximo possível a sua pessoa, apenas discordando, e eu sempre deixo isso claro. Eu não quero deixar nunca no meu coração, isso é para mim que eu estou falando, e o senhor também é um homem de fé, a esperança morrer dentro de nós. Tanto a fé em Deus, como a esperança e a fé nas instituições também. Então, esse foi o meu posicionamento, e disso eu não me arrependo. Mas o senhor não deve desculpas pessoais a mim, apesar de eu tê-las recebido aqui. Obrigado, vereadora. Pela ordem. Para concluir, vereadora. Só para concluir. O ofício do Dr. Fernando Queiroz já está aí. Já trouxe aqui o convite. Que isso, que equipe eficiente é essa? É minha obrigação, vereador. Telepatia.
Na verdade, Priscila, é o seguinte, em nenhum momento eu me senti de alguma forma atingido pela sua fala. Eu é que me senti mal por ter a percepção de que sim, que deixei vocês constrangidos. É esse o ponto que eu ressaltei aqui. Obrigado. Obrigado. Já fica a sugestão para o vereador Jorge Cajuru, já que a vereadora Priscila falou da falta do lanche, para que na próxima sessão o vereador Jorge Cajuru possa patrocinar o lanche. Ó, eu tenho o meu, né? O meu cappuccino está aqui, eu que pago, a caneca é minha, o café é meu, eu que pago. E aliás, o senhor não é do dinheiro público, não. O senhor está fazendo moda, né? A água é minha também, não é da vereador? Câmara. O senhor está fazendo moda porque eu já vi vários vereadores com a sua caneca agora. Ganhe presente dele. Agora todos querem. Custa R$25, vai comprar, ué. Tá brincando comigo? Eu já abri mão de 100% do meu salário, ainda tem que comprar caneca. Eu ainda não tive a honra de ser presenteado com uma caneca. Vai né? ser. Então, Mas, presidente, o senhor... só rapidinho, para que essa reunião termine com uma frase bonita, que eu aprendi com Vinícius de Moraes, quando eu o conheci no Rio de Janeiro, junto com meu padrinho de casamento, Ivan Lins. Foi uma emoção, uma das maiores emoções da minha vida, passar no Garota de Ipanema, das 5 da tarde às 5 da manhã com Vinícius de Moraes. Evidente que bebemos demais, né? E muito. Vinícius usou uma frase linda, que reflete o que a vereadora Priscila TJ lembrou aqui como mãe e como mulher ao vereador Oséias, e serve para todos nós. A frase de Vinícius foi a seguinte: um homem vem e diz, pronto, perdi a esperança. Deus vem e responde, pronto, perdi um homem. Parabéns, vereador. Vereador Jorge Cajuru, eu pergunto se Vossa Excelência abre mão, então, da convocação do ex-secretário Gel Walter, né? Então eu repasso para a sua assessoria e já coloco em votação o convite feito ao promotor de justiça Fernando Krebs. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. E também o pedido da vereadora Priscila TJ, vereadora desse Poder Legislativo, que requer a Vossa Excelência o envio do expediente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, solicitando que seja enviado a esta Comissão Especial de Inquérito o relatório dos ofícios de cobranças que são encaminhados para a Prefeitura quando não há o respectivo repasse. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Eu gostaria de fazer uma sugestão, e aí para toda a comissão e para a diretoria legislativa, e eu gostaria muito que todos acatassem. Eu acho que todas as diligências que são feitas apenas com o nome do presidente da comissão. Eu gostaria de colocar o nome de todos os membros da comissão e que todos pudessem estar assinando juntos, se não for empecilho para a diretoria legislativa, apesar de ser uma prerrogativa do presidente, para que todos participassem de forma efetiva de todas as convocações e também todas feitas pela diretoria legislativa, né? A nossa assessoria vai até todos os vereadores para poder colher assinaturas, mas eu acho que é plausível, uma vez que essa comissão tem sido sempre plural e não intimista, como é de praxe nessa casa. Agradeço a presença de todos, um bom feriado a todos, um bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.